Mega Man X. Não existia, seu esquisito. É um dos jogos mais icônicos do Super Nintendo e o jogo que trouxe novos ares para a franquia após 6 jogos praticamente iguais no NES. Mas você sabe a história por trás da criação desse jogo? O desenvolvimento de Mega Man X se iniciou após o lançamento do Super Nintendo, com a equipe liderada pelo pai de Mega Man, Keiji Inafune, visando reinventar a franquia tanto no quesito gameplay quanto no quesito história, com esse jogo tendo um gameplay muito mais rápido que os jogos anteriores, junto com a história mais complexa da franquia até então, se passando um século após os acontecimentos da franquia clássica, no ano 21XX, com um novo protagonista, Mega Man X, que muitos confundem achando que é o mesmo personagem da série clássica. Uma curiosidade interessante é que originalmente Mega Man X era vermelho e tinha longos cabelos loiros. Te lembra alguém? Esse design é o do Zero, o parceiro de X, que foi criado por Inafune dizer que é um design bom demais para ser descartado. E isso foi um pouco dos bastidores da criação do jogo. Agora vamos falar do jogo em si. Começando pela história, como dito anteriormente, o jogo se passa no ano de 21XX. Como não é dito no começo do jogo, X é a última criação do Dr. Thomas Light, aquele cara da série clássica que você achava que parecia o Papai Noel. Enfim, após o jogo nos mostrar as capacidades de X, é demonstrado uma carta do Dr. Light avisando que X era um robô muito perigoso e forte demais. Com isso, com medo da possibilidade de X se voltar contra os humanos, o doutor o deixa dentro de uma cápsula que irá avaliá-lo e garantir que ele não irá fazer isso, que iria demorar 30 anos, mas Light não iria viver o suficiente para isso. Com isso, um dia no futuro distante, a cápsula de X é encontrada pelo Dr. Cain, que fica impressionado com a capacidade de X e logo faz vários outros robôs se baseando nele, chamados Reploids. Porém, logo esses robôs começam a se revoltar contra os humanos devido a não terem passado pelos testes que X passou. Com isso, esses Reploids rebeldes recebem o nome de Mavericks, e é criado um grupo de Reploids para lidar com eles, do qual X e seu parceiro Zero fazem parte, chamado de Maverick Hunters, com o líder deles sendo o Reploid Sigma, que depois de um tempo se torna um Maverick também, devido a um vírus que o mesmo contrai, um vírus chamado de Maverick Vírus, ou em português, Vírus Maverick, que se adapta ao corpo dele e se torna o Sigma Vírus. Com isso, Sigma constrói um exército de Mavericks e proclama guerra contra os humanos, e é aí que o jogo começa. Apesar da história muito mais complexa que dos jogos anteriores, a mesma não é tão presente no jogo em si, apenas as especificações e as cartas do Dr. Light são demonstradas no jogo. O resto está presente apenas no manual no jogo e na cutscene inicial do remake desse jogo, Mega Man Maverick Hunter X, que é um jogo de PSP que provavelmente eu irei analisar no futuro. Com isso, grande parte dessa história complexa acaba ficando perdida para quem só está jogando o jogo e nunca viu nada acerca da série antes. Afinal, não eram todos que tinham acesso à carta do jogo com o manual na época e muito menos hoje em dia, já que esse manual nunca foi relançado ou algo do tipo. Vai entender, né? Era uma baita grana fácil pra Capcom. Mas ok. Quanto ao jogo em si, Mega Man X é um jogo de Super Nintendo de 1993, portanto não é muito grande. Jogadores experientes vão conseguir zerar este jogo entre 1 e 2 horas, enquanto os que nunca jogaram devem demorar umas 4. Mas o lado bom disso é que o jogo tem um alto valor de replay, com o jogador sendo instigado a criar a melhor combinação de fases para si, pois assim como na série clássica, o jogador tem 8 fases com 8 chefes, que podem ser feitos em qualquer ordem, com os chefes tendo nomes mais variados agora, ao invés de alguma coisa man. Mas diferente dos jogos clássicos, aqui você tem upgrades para coletar. Cada uma das 8 fases principais irá conter um Hard Tank, item que aumenta um pouco o total de vida. Também se tem 4 Sub-Tanks que podem ser enchidos ao se coletar os itens de vida derrubados pelos inimigos, estando com a vida cheia, e podem ser usados para restaurar a vida do jogador. Mas independente do quanto de vida você precisa, os tanques sempre irão esvaziar depois de usados, então use-os com sabedoria. E por fim, você tem as 4 partes da armadura, sendo elas as pernas, que permitem utilizar o dash, mais sobre ele depois, o capacete, que permite quebrar esses blocos super específicos, te parece inútil? É porque é. Continuando, também se tem os braços, que te permitem dar um tiro carregado mais forte com a sua arma padrão e carregar os tiros das armas especiais. E por fim o torso, que diminui os danos recebidos em 50%. Bom, agora vamos falar das fases em si. A primeira fase é Central Highway, que é só uma fase introdutória, que diga-se de passagem tem um level design genial. Mesmo hoje em dia ela sendo só uma fase que muitos consideram lenta, na época era assim que os jogos de Mega Man eram, e é uma ótima introdução para quem nunca jogou esse jogo antes também, tendo essas sessões com esses helicópteros, ou o que quer que isso seja. Após eles serem destruídos, eles derrubam a ponte, te obrigando a utilizar o wall jump, uma das 2 novas mecânicas desse jogo. Continuando, finalmente, chegamos no final dessa fase, onde encontramos o chefão dela, Vile, que está montado em um mecha e é impossível de se derrotar. Após X inevitavelmente perder, Zero o salva arrancando o braço do mecha, e diz para X que ele deve continuar tentando e que ele poderá se tornar forte como ele no futuro, dando assim um incentivo perfeito para o jogador querer pegar tantos upgrades, visto que o Zero é muito forte, e com isso chegamos finalmente na seleção de fases, que eu irei comentar na ordem que eu as fiz. A primeira fase é a do Tio Penguin, que independente da ordem que você fizer, é a melhor de vir primeiro. Logo eu já digo porquê. Continuando, essa é a fase de neve do jogo. Ela é bem bonita e tem um level design muito bem feito, com a música que combina bastante com a temática e é legal até. O chefão dessa fase é bem simples, a fraqueza dele é a arma padrão mesmo. Os movimentos dele são bem previsíveis e a luta é bem fácil.
Quanto aos upgrades, tem dois nessa fase. O Heart Tank que você consegue com a arma do Flame Mammoth e as pernas da armadura, que você encontra no meio da fase. E como dito antes, te dá a habilidade de dar dash, que não faz muito sentido, porque, ora bolas, por que ninguém viu essa cápsula enorme no meio do caminho? Vai ver, acharam que era uma geladeira. Enfim, o dash é a segunda nova habilidade deste jogo, e como o nome já diz, te dá um impulso pra frente. Mas a coisa é que, eu não sei se isso é intencional ou se é um bug, mas usando o dash você pode dar pulso vão muito mais longe e dar wall jump mais rápido também. Por isso o gameplay fica muito mais rápido e fluido, e isso é essencial nas outras fases. Por conta disso, você é obrigado a fazer essa fase primeiro. Então, meus pesos pra quem jogou esse jogo na época e não sabia disso. E bem, isso é tudo dessa fase. A próxima fase é a do Storm Eagle, que muitos dizem ter a melhor música desse jogo e uma das melhores músicas de toda a biblioteca do Super Nintendo. E olha, essa música é incrível. Escuta aí. Quanto à fase em si, ela se passa em um aeroporto. Ela não tem muitos detalhes no fundo, só umas nuvens passando, então não é tão incrível de se olhar. Mas o level design é bom e desafiador, com você tendo que fazer pulos certeiros em plataformas para não cair e morrer. O chefão dessa fase é mais desafiador que o do anterior. A fraqueza dele é a arma do 5 Million, mas na ordem que eu estou fazendo, eu ainda não tenho essa arma, então eu usei a arma padrão. O jeito é dar dash e atirar quando ele estiver batendo as asas no chão e desviar quando ele der rajadas. Você pode tentar atirar nele se você tiver coragem para ele fazer isso. Use essa estratégia e você deve conseguir ganhar. Quanto aos coletáveis, essa fase tem 3. O Heart Tank fica no começo da fase, o Sub Tank que você acha subindo nessa plataforma e o capacete de armadura que você encontra destruindo esses tanques. A fase seguinte em nossa ordem é a do Flame Mammoth, que se passa em uma fábrica de robôs, que está com gelo no lugar da lava devido ao Tio Penguin ter sido derrotado anteriormente. Também tem uma música incrível, escuta aí. Essa fase é bem mediana em aparência. A fase inteira tem essas paredes com fundo, com a coloração cinzenta, mas passa bem a impressão de ser uma fábrica de robôs. O chefão dessa fase é divertido e um pouco desafiador. A fraqueza dele é a arma do Storm Eagle. Portanto, utilizei a nele, e mesmo assim foi um chefe bem divertido, ao contrário de alguns. Quanto aos coletáveis, essa fase tem 3 também. O Heart Tank que você consegue indo reto pelo gelo, sendo impossível de conseguir sem matar o Tio Penguin antes. O Sub Tank que você consegue quebrando esses blocos com as pernas da armadura, e os braços da armadura, que requerem uma precisão alta até demais para você pegar. Se você dá dash, quebrar esses blocos aí com o capacete da armadura. E boa sorte pra isso. Agora é a fase do Boomerquanger, que por mais que o nome indique, não é um velho de 70 anos esperando pra apanhar, mas sim um robô. E a música dessa fase é boa, mas não tanto quanto as outras. Quanto à temática, a dessa fase é de uma torre que você precisa subir até o topo. Quando você está dentro da torre, as paredes são bem detalhadas e interessantes de se ver, mas na seção de fora da torre é um pouco simples, mas ainda agradável de se olhar. Quanto ao level design, por mais que o mesmo não seja ruim, ele dá uma bela decaída em relação às outras fases. Pela fase ser bem vertical, você vai ter que escalar bastante, que também complica um pouco para acertar alguns inimigos, já que você vai ter que ficar pulando ou dando um wall jump para acertá-los. Já o chefão dessa fase é ótimo. A fraqueza dele é a arma do Lord Octopus. Mas como ainda não tem essa arma, enfrentei ele com a arma padrão, e ele é bem desafiador, sempre teleportando em cima do jogador. O melhor truque que consegui foi ficar dando dash pelas paredes e tentando desviar dele, mas mesmo assim ainda tomei um bom dano. Ele pode até ser difícil, mas é bem divertido quando você pega o jeito. Quanto aos coletáveis, essa fase só tem um Heart Tank, que o jogo quer que você pegue usando a arma do Boomer, mas se você carregar a arma do Tio Penguin, ela irá criar uma plataforma que você pode subir em cima e dar dash para pegar o Heart Tank. A fase agora é a do Spark Mandrill. Essa fase é uma fábrica de energia e tem um level design muito bom. Tem uma música muito boa também. Escuta só. Mas o começo dela é um pouco prejudicado pelas luzes piscando, que ocorre por conta de você ter derrotado o Storm Eagle, fazendo a nave dele cair na fábrica e causar uma falha de energia. Por mais que isso seja legal, mas as sessões de plataforma com esses bichos que parecem suspensos do Mine, um saco, além de prejudicar a aparência da fase, com momentos que o fundo fica totalmente preto. E pela primeira vez até então, essa fase tem um subchefe, que é esse robô aí. A fraqueza dele é a arma do Storm Eagle, e ele é bem fácil usando ela. Quanto ao chefão de verdade da fase, ele não é muito diferente não. Utilizando a fraqueza dele, que é a arma do Tio Penguin, ele congela e reseta os ataques dele sempre, ou seja, ele não faz nada a luta toda. Mas que ele seja um chefão bom até com a arma padrão, a maioria das pessoas vai usar a fraqueza nele, então isso foi um vacilo dos desenvolvedores. Já quanto aos coletáveis, tem o Sub-Tank que você pega no começo com a arma do Boomerquanger e um Heart Tank que era pra você pegar com a mesma arma, mas dá pra você pegá-la sem ela de boa usando o dash. A próxima fase é do Armored Armadillo. Essa fase é uma mina de mineração, e o level design é fantástico também. Você tem esses cars que te fazem super rápido, junto com essas perseguições desses robôs que te obrigam a ir rápido, não só pra não morrer, mas também pra pegar esses itens que são impossíveis de se conseguir se os robôs passarem antes. A música também é incrível. Escuta isso.
junto com a aparência da fase, que passa perfeitamente o sentimento de estar em uma mina. Já o boss dessa fase não é muito complicado usando a fraqueza dele, que é a arma do Spark Mandrill. Mesmo não sendo totalmente arruinado pela fraqueza, ele é bem mais fácil do que usando a arma padrão, pois a fraqueza dele faz ele perder o ataque mais difícil de desviar. Quanto aos coletáveis dessa fase, tem um sub-tank que fica escondido atrás da primeira máquina que te persegue, e um hard tank que fica no caminho que a segunda máquina que te segue destrói. Você pode ir tanto correndo na frente dela, quanto ir atrás e destruí-la com lança-chama. A fase agora é do Launch Octopus, que é a fase aquática desse jogo, que se passa no meio do mar nessas plataformas petrolíferas. E ao contrário de vários jogos da época, não é um desastre total. Começar pela música, ela dá uma decaída, mas continua boa. As outras músicas são muito boas mesmo. Quanto ao cenário, eu diria que é o mais bonito até agora, dando uma ótima sensação de fundo do mar. Quanto ao level design, por ser uma fase aquática de Mega Man, seu pulo vai muito alto dentro da água, que não faz muito sentido porque ele é um robô, né? Era pra ele ser mais pesado, não era? Mas enfim, ao contrário da série clássica que adora usar isso pra te matar, essa fase aqui não usa pra nada essa mecânica. Por mais que até tenha um navio no alto da fase, dá pra chegar de boa usando os redemoinhos no meio da fase. E de resto não é muito complexo também não. Primeiramente você tem 3 subchefes, 4 se você pegar todos os coletáveis. E na realidade são só 2 subchefes que você é obrigado a enfrentar 2 vezes. E com isso a fase inteira é só uma luta contra subchefes não desafiadores na maioria do tempo. E na segunda luta do peixe robô, que é um saco, dá pra você facilitar indo atrás do peixe e metralhando ele. Só não esquece de usar um sub-tank pra não morrer, hein. Quanto ao chefe em si, ele é o mais difícil do jogo usando a arma normal. A fraqueza dele é a arma do Armored Armadillo. Facilita a luta bastante, mas ainda deixa divertida. Já quanto aos coletáveis, essa fase só tem um hard tank. Você consegue derrubando esse navio que eu falei antes e seguindo por esse caminho secreto que ele abre. E a última fase principal é a do Steam Chameleon, que é uma fase de floresta. Tem um lindo cenário de fundo junto com uma música incrível, escuta só. E o level design também dá uma melhorada nessa fase, com exceção dessa parte com essas pedras caindo que eu sempre tô mudando. O resto da fase é bom e bem divertido. Quanto ao chefão, a fraqueza dele é a arma do Boomerang Wanger. Com a arma padrão ele é meio chatinho, agora com a fraqueza ele é fácil até demais. Pelo menos você ainda se mexe pra acertar ele, né? Quanto aos coletáveis, essa fase tem um hard tank que fica aqui embaixo e que você precisa ter derrotado um Launch Octopus antes pra pular mais alto com a água. Outro item é o torso da armadura, que fica no mesmo lugar, só que agora você sobe. Você enfrenta esse subchefe que é bem fácil e a cápsula aparece depois. E assim os outros chefes Maverick são derrotados, iniciando uma cutscene com o Zero informando que encontrou a base de Sigma e que o ataque irá começar. Pois é, o jogo tem uma história, lembra? E com isso são desbloqueadas as fases do Sigma. Mas antes disso, ainda tem mais um upgrade. Portanto, volte à fase do Armored Armadillo e joga até o final dela. Quando você estiver saindo do último card, dê um pulo, faça o wall jump e pegue este item de vida. Depois se mata. Pois é, você tem que repetir isso 4 ou 5 vezes para desbloquear o Hadouken. Isso mesmo, aquele mesmo do Street Fighter. Você pode usar agora com a vida cheia e matar os inimigos com um hit só. Parece quebrado, né? Mas você vai agradecer por isso depois. Se inicia então a primeira fase do Sigma, que começa com o Zero avisando que vai na frente para cobrir mais área. Então a fase começa. Tem essa subida aqui no começo que é um saco, mas eventualmente você vai conseguir passar. Use a arma do Steam Camilo carregado se você achar que ajuda. E aí continuando a fase encontramos Vile e Zero, que inicia uma luta que Zero perde. Nós então enfrentamos novamente o Vile no mecha dele, que é impossível de ganhar. Isso nem faz sentido. Vamos dizer que esse mecha é mais forte que o Sigma. Mas enfim, Zero se sacrifica se autodestruindo para destruir o mecha, e com isso a luta de verdade se inicia. E dá pra você matar ele de boa com o Hadouken. Mas isso te dá um desafio legal se você quiser encarar de verdade. Quanto ao Zero, falamos uma última vez com ele antes dele morrer. Caso você ainda não tenha, a gente dá os braços da armadura pra você usar. E assim a fase continua com os posicionamentos de inimigos bem questionantes, que eu recomendo que você use a arma do Steam Chameleon carregada pra não se frustrar. O chefão de verdade dessa fase, essa maldita aranha, que acredite em mim, você não vai querer enfrentar. Então tenta usar o Hadouken nela, pelo amor de Deus. E boa sorte também pra fazer isso com esses caminhos escalatórios que ela sempre faz pra te atacar. E depois desse inferno, a fase finalmente acaba. Seguindo para a segunda fase do Sigma, que tem uma música incrível, saca só. Ela é bem normal, em grande parte é só alguns Mavericks que você enfrenta de novo, porque bem, Boss Rush é uma coisa em Mega Man, né? Então o chefe dessa fase é esse cara aí que solta esses orbes que dão dano. Parece difícil, mas é de boa quando você pega a manha. Agora boa sorte se você quiser dar Hadouken nessa coisa. Chega então a terceira fase do Sigma, que é praticamente a última fase do jogo. Tirando pela música maneira que dá uma vibe de invadir um lugar escondido e que é muito boa, mas é bem igual a segunda fase. Com o chefe sendo esse bicho aí que é mais fácil que os dois anteriores. Então finalmente chegamos no final do jogo.
onde encontramos Sigma e o seu cachorro? E você achando que vilões não têm coração, né? Eu nem sei como é que é uma luta contra esse cachorro de tão fácil que é dar um Hadouken nele. E bem, depois disso enfrentamos o Sigma de verdade, que aparentemente é fã de Star Wars. Também é bem desafiador, diga no final de jogo. A fraqueza dele é a arma do Spark Mandrill, mas você pode dar um Hadouken nele se tiver coragem. E também não é muito difícil não, sinceramente. E aí quando você acha que acabou, ele ativa a segunda forma, que olha, é difícil pra caramba. Principalmente se você quiser dar um Hadouken nele. Eu mesmo nunca consegui. A fraqueza dele é a arma do Armored Armadillo. Pra acertar ele você precisa subir nas mãos dele e atirar na cabeça dele. Cuidado pra não morrer aqui, pois senão você vai ter que enfrentar ele e o cachorro de novo sem munição para as armas. Sim, eu sei que tem uns bichinhos no começo da fase que restauram a munição, mas demora que dói. Mas enfim... Após derrotar ele, Sigma diz que X cometeu um erro e que um futuro grandioso para os Reploids havia sido perdido ali. X então sai da base de Sigma, que explode. Com isso ele reflete o porquê dele ter tido que fazer tudo isso, porque a violência é necessária. Às vezes não gostando disso, ele sabe que é o certo a se fazer, por um bem maior. Com isso se inicia os créditos, e ao final deles se tem uma mensagem de Sigma dizendo que ainda está vivo e que irá retornar. E com isso é Mega Man X finalizado. Muitos acham esse jogo um dos melhores jogos de todos os tempos. Embora o jogo não seja perfeito, com alguns problemas com a forma de pegar os braços da armadura, o chefe da maldita aranha, chefões que às vezes ficam fáceis demais com as fraquezas e uma história que apesar de boa, é ausente até demais no jogo em si, ainda assim é um jogo incrível, com gráficos bonitos, gameplay muito divertida e com um alto fator replay. Se você ainda não jogou esse jogo, eu recomendo que você jogue, pois você não irá se arrepender. E por hoje isso é tudo, pessoal. Não esqueça de se inscrever no canal e dar like no vídeo se você gostou. E fique ligado, pois logo teremos review das sequências desse jogo. Será que elas são tão boas quanto o original? E que você descobrirá. Então é isso. Obrigado por assistir e até a próxima.